Paz de Cristo sejam com todos. Hoje, especificamente, gostaria de falar um pouco sobre como evangelizar utilizando as tecnologias, a internet, todos esses instrumentos que nós temos em mão. O que eu vou falar realmente não substitui aquilo que a gente tem aprendido da igreja, dos nossos pastores, o ID, né? O contatar pessoas. O que eu vou falar é como se fosse um instrumento adicional, uma ferramenta adicional, uma estratégia que nós podemos usar nesses tempos, principalmente de pandemia, né? A segunda coisa que eu gostaria de ressaltar: eu não sou expert em tecnologia, em internet, essas coisas eu tenho bastante dificuldade. O que eu faço? Eu utilizo os meus filhos, os meus netos, que me ajudam, que me auxiliam. Então, muitas vezes, essa palavra pode chegar às pessoas que têm dificuldade mesmo, né? Então, claro, nós devemos recorrer a irmãos da igreja que têm bastante facilidade nisso para utilizar esses instrumentos. Em terceiro lugar, esse período de pandemia foi um período que nós ficamos recolhidos, eu principalmente, né? Mas não significa que nós paramos de servir na obra de Deus, de proclamar na obra de Deus, em absoluto. Nós estamos dando continuidade e pegando o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo esteve preso em Roma e nessa prisão ele enviou 4 cartas, né, de Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Veja, ele foi o maior pregador, sem dúvida nenhuma, do Novo Testamento, né? O que impacta mais as nossas vidas foi o apóstolo que levou a palavra de Deus aos gentios, que somos nós, né? Os não-judeus, e realmente ele impactou o cristianismo com essas cartas, além dessas 4, outras cartas, né? E veja que interessante, o apóstolo Paulo não parou de exercitar o seu chamado, o seu ministério, né? Por exemplo, eu pego aqui em Efésios 4:1, né? Efésios é uma das cartas mais lindas, né? Como nós utilizamos esses ensinos do apóstolo Paulo. Ele diz: rogo-vos, pois, Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Olha que interessante, né? Ele fala que ele estava preso, mas ele estava fazendo com que a palavra de Deus fosse propagada, né? E em Colossenses 4:3, que também é uma carta que ele estava preso, ele diz: orem por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Ele diz: olha, eu estou preso por causa do mistério de Cristo, por causa da palavra de Deus, né? Orem por nós, para que nós possamos deslanchar, para que nós possamos proclamar, né? Então isso é válido para nós nesses dias, né? Em Colossenses 2:5 ele diz: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Nossa, é uma palavra tremenda, né? Ele não podia estar presente, mas em espírito, pelo Espírito Santo ele estava com os irmãos. Então, o apóstolo Paulo nos ensinou o que a gente chama de ensino à distância, né? Hoje a gente fala EAD. Eu, na minha profissão, né, professor da PUC São Paulo, de repente eu tive que crescer nisso, aprender isso, né? O ensino à distância, para que os alunos fossem alcançados aonde eles estivessem, né? Isso em termos profissionais, estou dizendo, né? Então, o que a gente pode entender que nesse final de tempos, nós temos feito vários estudos nesse canal da Unidade Missionária Cristã, nós temos 20 vídeos falando sobre final dos tempos. Basta você entrar, você vai encontrar lá assuntos principalmente voltados para a tecnologia, porque Daniel, no seu último capítulo,
capítulo 12, no verso 4, ele diz que ele fala sobre o final dos tempos e que no final dos tempos haveria uma explosão de conhecimento, que é o que nós chamamos dessa tecnologia, a internet, a mídia que nós vivemos hoje, né? Agora, a gente trabalhou muito nesse versículo, Mateus 24, 14, que Jesus diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mas como? Nós somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de habitantes. Como é que vai ser pregado em todo mundo? Como é que nós vamos pregar na China, que tem 1 bilhão e 500 milhões? Na Índia tem em torno de 1 bilhão de habitantes, né? Quantos missionários? Claro, existem muitos missionários trabalhando, glória a Deus. Mas eu entendo que Deus quer fazer uso, no final dos tempos, da tecnologia. Aonde você não pode chegar presencialmente, a tecnologia chega. E Jesus também, antes de subir aos céus, ele diz aos seus discípulos: serei minhas testemunhas até os confins da terra. Como é que esse evangelho vai chegar até os confins da terra, né? É interessante que a gente pode falar, existe ainda alguns países que a própria tecnologia está fechada, né? Temos poucos acessos em termos de tecnologia. Mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela vai ser, no final dos tempos, um instrumento do anticristo. E é um instrumento de controle. Ele vai conseguir controlar todas as pessoas através da tecnologia. Nós já sentimos hoje quanto isso é possível, né? Então, todo país do mundo, todos os habitantes vão ter algum acesso à tecnologia, porque isso está profetizado na palavra de Deus, né? É interessante que a palavra de Deus fala sobre a tecnologia, né? Nós citamos aí Apocalipse 11, Apocalipse 13, além de Daniel 12, 4, né? Então, isso é muito importante a gente entender que nós podemos chegar, né? Veja o apóstolo Paulo, veja as dificuldades. Ele escreveu a carta estando preso, né? Aí teve que pegar um irmão. Esse irmão usou certamente a pé, a cavalo, a navio, que eram os instrumentos que existiam para levar para as pessoas. Quanto foi difícil, quanto foi demorado chegar isso nas pessoas, né? Então, hoje, nós temos muito mais facilidades, né? Hoje, por exemplo, a internet, ela é uma forma de relacionamento. E nós nos relacionamos com cristãos e não cristãos, com pessoas que conhecem a palavra de Deus e pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Veja, esses dias nós tivemos contato com um pastor de São Sebastião do Paraíso, uma cidade pequena de Minas Gerais. E o pastor Harold Walker fez uma live com ele, divulgando como ler a Bíblia agora em 2021, através de um programa que o pastor Harold tem preparado, né? E ele fez uma live com esse pastor. Esse pastor Antônio Júnior, veja, numa cidade pequena, um homem simples, hoje ele alcança 6 milhões de pessoas através das suas pregações, das suas orações. Então, isso é uma coisa assim maravilhosa se nós formos pensar isso, né? Agora, veja, quando a gente pensa em tecnologia, nós poderíamos estar falando de rádio, televisão, né? Por exemplo, a rádio, nós temos a Rádio Transmundial. Tem um sobrinho que trabalha nessa rádio já há muito tempo. Essa rádio que tem no Brasil e tem em vários países, ela divulga o evangelho. Ela divulga em 225 línguas, idiomas, né? Ela alcança 70 países. Então, isso é tecnologia, né? E a tecnologia já tem sido usada há algum tempo, não é só agora nessa explosão de conhecimento, né? Nós temos o pastor Moisés dos Santos, da Igreja Embaixadores de Cristo, aqui em Jundiaí, aí no Jardim Samambaia. Vocês podem ter acesso a esse pastor, um homem de Deus, né? Ele esteve conosco, sendo parceiro no CCC por muitos anos. Então, ele tem um testemunho tremendo.
ele, ainda jovem, com 16 anos, ele se afastou da igreja, o pai dele era pastor, e ele foi se envolver com macumbaria, com todas essas coisas, e ele foi um aluno da mãe menininha do Canto Ai, lá na Bahia. Ele foi lá em Salvador para aprender, e ele se tornou o maior pai de santo com 16 anos de idade. E numa oportunidade, ele, até para provocar o pai, lá na região de Votuporanga, ele construiu um centro, né, onde o demônio se manifestava, mas gente de todo mundo ia lá, né? E um dia o pai entrou com alguns irmãos da igreja e disse: hoje nenhum demônio vai se manifestar, né? Então, na hora que o Moisés viu, né, ele estava na sala dele atendendo pessoas, então ele chamava os demônios: manifesta, manifesta, arrebenta ele. Mas ninguém, como o caso de Elias, né, ninguém conseguiu se manifestar, porque a presença de Deus, o nome de Jesus estava. E o Moisés foi até Mato Grosso e foi constituir um novo centro de manifestação demoníaca, e lá ele levou, eu não me lembro exatamente como é que foi, se foi um tiro e tal, e ele morreu, e avisaram a família dele, né? E o pai dele disse: não deixe enterrá-lo, né? O Moisés é uma pessoa que tem atestado de óbito, um pastor que tem atestado de óbito, já estava com atestado de óbito, né? Aí o pai falou para que algumas pessoas que estavam lá, tem um aparelho telefônico aí perto, né? Então levaram um aparelho telefônico daqueles antigos, né? Perto do Moisés morto, e ele ordenou a ressurreição do Moisés por telefone, irmãos. Veja a tecnologia para ressuscitar morto. E de repente voltou a respiração, Moisés levantou, e aí ele se converteu para valer mesmo. Hoje é um pastor muito especial aqui na nossa cidade, que que é conhecido assim nacionalmente, até internacionalmente, né? Glória a Deus. Então a tecnologia, então a gente observa como a tecnologia pode estar fazendo com que nós cheguemos aonde as pessoas, aonde presencialmente nós não conseguimos chegar. Veja, hoje, olha a força da internet, né? Eu peguei alguns dados aqui. Quase 4 bilhões de pessoas no mundo estão ligados, conectados à internet. Existe, olha, isso é dado de 2019, hein? 188 milhões de e-mail por minuto. Existe 3 milhões e 800 mil consultas ao Google por minuto. O WhatsApp tem 18 milhões de texto, de mensagens por minuto. O YouTube tem 4,5 milhões de entradas por minuto. Então veja que mundo fabuloso, né? Nós temos que entender que tudo isso, no final dos tempos, vai ser utilizado pelo anticristo, mas agora Deus está utilizando desse instrumento. Então é muito importante a gente ver isso, né? Então, eu gostaria de contar uma história para um fato, um testemunho, né? Há algum tempo atrás, aí eu não me lembro se foi por volta de julho, uma irmã me ligou dizendo: olha, tem uma pessoa lá em Rio Preto chamado João, né? Um estudante de direito, e o pai dele está com Covid e ele está desesperado, pensou até suicidar, e você não poderia fazer um contato com ele? Então, fez um contato com ele. Então já começa a utilizar a tecnologia, o celular meu, o celular dele, né? Aí nós ficamos conversando um tempo, ele foi se acalmando, né? E aí nós nos identificamos, ele faz direito em uma universidade que eu conheço o reitor. Então foi um tempo assim, e orei por ele, e eu comecei a orar todas as madrugadas por ele, e mandava a oração, né? Então a gente gravava o áudio. Isso é uma coisa simples de ser feito, né? Então, nessas minhas orações, eu ia assim, falando de Jesus para ele e pedindo que Deus levasse uma pessoa para ter contato,
presencial com ele, tentei um pastor lá em Rio Preto, mas esse pastor era já nessa fase de risco, não podia. De repente, o que aconteceu? Veja como Deus ouve a oração. Um grupo de jovens, né, teve contato com ele, de uma igreja cristã, ele foi para essa igreja cristã, se converteu nessa igreja, e o pai lá doente, né? Então, quando ele viu que há necessidade da salvação, o que ele fez? Ele pegou a palavra, né, e pediu para uma psicóloga que trabalha lá no hospital de Rio Preto, acho que é o hospital de base, para fazer uma chamada de vídeo com o pai. Então, ele com o celular, a psicóloga levou o celular dela, ele vendo o pai vendo a ele pregou a palavra para o pai. Então, veja a importância da tecnologia, né? E depois o pai entrou no estado de coma, infelizmente, e morreu. Mas mesmo estando no estado de coma, ele gravava mensagem, né? Essa psicóloga ia constantemente, colocava mensagem no ouvido dele, né? Então, uma coisa assim que eu entendo que Deus preparou para a salvação dele, né? Então, uma das formas, a gente tem assim várias formas de evangelizar pela internet, né? Tem as lives, tem mensagens gravadas em WhatsApp, vídeos, né? Mas eu queria falar de uma forma que é a oração. Nesse período de pandemia, tem muita gente precisando de oração. Você conhece pessoas que não são cristãs, né? E as que são também, a gente pode estar orando via WhatsApp, né? Gravando uma mensaginha, um áudio e abençoando essas vidas. Eu tenho visto muitos frutos que têm surgido através da oração via a tecnologia, né? Então, antes de ontem, por exemplo, eu levantei de madrugada, né? E é interessante a gente orar de madrugada, quem tem disposição, porque eu tenho um amigo que diz que madrugada é onde está tudo em silêncio, Deus ouve mais, parece a nossa palavra, e fala conosco, né? E também ele diz que é onde os demônios não vêm importunar, porque fala, está dormindo mesmo, não vou buscar onde tem gente acordada para importunar, né? Então, eu orei, eu peço ao Espírito Santo para quem eu vou orar, né? Ele me dá a direção. Orei por duas irmãs que estavam acordadas, sofrendo. Na hora que eu passei, tipo 2h30 da manhã, elas responderam, nossa, que bênção você ter feito isso, sabe? Eu estou aqui em desespero. Isso acontece com frequência, né? Então eu sugiro que a gente faça orações, utilize o Pai Nosso como um esqueleto, que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Porque você está falando com o Pai Nosso, está orando o Pai Nosso, por exemplo, quando dá-nos o pão de cada dia, né? Então você ora assim, principalmente se for não cristão. Em primeiro lugar, nós precisamos do pão espiritual, dá esse pão espiritual, o pão da vida, que foi na cruz, que morreu por nós, mas que ressuscitou e que nos dá alimento. Jesus diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Depois a gente vai falar dos nossos pecados, né? Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque na cruz o Senhor liberou perdão, nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, o Senhor liberou perdão. Ajuda-nos a perdoar uns aos outros, Senhor, porque se não perdoarmos também, o teu perdão não virá sobre nós, não terá efeito. Percebe? Então, essas orações que você vai fazendo, por exemplo, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. O maligno está ao nosso redor, né? É como um leão rugindo ao nosso redor, mas ele não é um leão, não é o leão verdadeiro. O leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, é Jesus que vai voltar. Então você vai orando e vai evangelizando. Então o Pai Nosso é muito interessante, porque a gente fala, primeiro a gente se relaciona com Deus, a primeira parte, né? A gente tem aquela intimidade com Deus. E a segunda parte, nós estamos falando das nossas necessidades materiais, espirituais, né? Quando eu peço livra-nos do mal, eu peço para a pessoa para quem eu estou orando, livra de doenças, de enfermidades, livra de hospital, livra desse vírus maldito. Então, nós estamos ao mesmo tempo que orando, nós estamos evangelizando, sabe? Aquela palavra vai penetrando. Eu tenho vários testemunhos que eu poderia contar de pessoas que na oração eu
vou evangelizando e pessoas que não conhecem Jesus. Mas, claro, eu sempre peço para o Espírito Santo, para quem que eu devo levar, para quem que eu devo falar. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria de, no momento seguinte, continuar a falar de outros instrumentos de evangelismo que nós podemos usar na internet, mas que o Senhor esteja revelando, né? Nós temos grupos aí, Facebook, quantas pessoas às vezes nos seguem, né? Quantas pessoas que não são do Senhor, que estão precisando de uma palavra de Deus, né? Repito, esses instrumentos são adicionais ao que nós já usamos e devemos usar, como a nossa igreja tem ensinado. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.